Meus irmãos, luz e paz para todos. Hoje no Minuto Místico vamos falar sobre duas civilizações muito importantes no início da humanidade, que originou o próprio ser humano na Terra. Vamos falar sobre Lemúria e Atlântida. Essas civilizações, para muitos, são civilizações mitológicas, histórias, mas juntando todos os relatos de grandes personagens da história, vamos ver que essas civilizações realmente existiram, embora não tenham tantas provas materiais sobre elas, né? Mas temos para o lado espiritual, esotérico, ocultista. Vamos começar sobre a civilização de Lemúria. Lemúria seria a civilização que surgiu há milhares e milhares de anos, considerada a civilização pré-diluviana, né? Antes do dilúvio. Inclusive a história de Noé, da Bíblia, seria uma alusão à civilização que existia, né? A inundação que houve na Terra, e na Arca de Noé, seria uma história simbólica sobre a civilização que teria existido no passado, que seria a civilização de Lemúria. Lemúria estaria localizado no Oceano Pacífico, né? Oceano Pacífico e Índico, né? E essa civilização da Lemuriana, ela pegaria Austrália, parte da China, parte do Egito e várias ilhas, como na Malásia, enfim, esse continente estaria na parte do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, né? E essa civilização teria desaparecido na época diluviana, né? Houve um grande dilúvio, inundação na Terra e muitos morreram, mas não desapareceram totalmente. E tanto é que os descendentes deles seriam mais tarde os Atlantas. Uma curiosidade sobre a Lemúria é que eles seriam, segundo Helena Blavatsky, né, eles seriam seres hermafroditas, né? Ainda não haveria a divisão dos dois sexos, né? Então seriam seres hermafroditas e tinham uma alimentação mais sutil do que a nossa também. Então seriam, teoricamente, seres com um desenvolvimento diferente, né? Embora eles para alguns seriam quase como uma forma animalesca, né? E, fisicamente eles eram mais abrutalhados, mais animalescos, mas espiritualmente eram mais puros, sutis, né? E alguns falam até que eles tinham uma alimentação tão sutis que seriam quase que prânicas, né? Essa alimentação absorveria muito prana, oxigênio que era muito limpo naquela época, né? Então a Lemúria era uma civilização muito com um clima muito ameno, muito tranquilo, até acontecer a Era Diluviana. E os sobreviventes da Lemúria fizeram então a Atlântida, né? A Atlântida foi uma maior civilização que ocorreu após a Lemúria. A Atlântida já percorria o continente Atlântico, né? Como o nome já diz, vem da palavra Atlantes, que iria no continente Atlântico e seria toda uma grande parte do continente Atlântico. É interessante que, se vocês olharem o mapa da América do Sul com a da África, parece que a África se encaixa com a América do Sul, né? Então ali teria uma extensa área de terra que cobriria aquela região que seria o continente de Atlântida, que também estaria desaparecido. É interessante falar que a Atlântida é mencionada por Platão numa das suas obras do Timeu. A obra Timeu de Platão falava sobre essa civilização grande que era a Atlântida, que eram grandes comerciantes, um povo muito desenvolvido, e também desapareceu. Além de Platão, como nós falamos, a própria Blavatsky, Helena Blavatsky, falou sobre a civilização dos lemurianos e dos atlantas, e também o próprio Chico Xavier, no livro A Caminhos da Luz, psicografado por Emmanuel. Ele fala também sobre a existência de Lemúria e de Atlântida, duas grandes civilizações. Até hoje, os cientistas buscam essas ruínas dessas civilizações e já encontraram objetos no fundo do mar que seriam de uma época que
estaria ligado a esse período Atlântida e Lemúria. Então é isso daí. A história da humanidade começou nessas duas civilizações até chegarem no tempo atual, né? Então o ser humano teve um grande desenvolvimento espiritual e físico dessas obras. Interessante que a palavra Lemúria, eles chamavam as pessoas que moravam lá povo de Mu. Mu seria essa abreviatura de Lemúria, inclusive até na história em quadrinhos antiga do Brucutu, falava que ele era uma pessoa da civilização de Mu, que seria então um lemuriano, aquele homem das cavernas, né? Então é isso, meus irmãos. Se vocês quiserem saber mais curiosidades sobre Atlântida e Lemúria, perguntem aqui deixem nos comentários e não esqueçam de dar um like aqui nesse vídeo, que foi um vídeo um pouquinho maiorzinho hoje, tá? Luz e paz para todos e até o nosso próximo encontro. Meu namastê!